Aleluia. Hoje gostaria de falar, irmão, sobre uma palavrinha que está em Mateus 25, do 1 ao 13, que é sobre as 10 virgens, a parábola das 10 virgens. O reino dos céus, pois, será semelhante a 10 virgens, que pegaram suas candeias e saíram para encontrar-se com o noivo. 5 delas eram insensatas, e 5 eram prudentes. As insensatas pegaram suas candeias, mas não levaram óleo consigo. As prudentes, porém, levaram óleo em vasilhas, juntamente com suas candeias. O noivo demorou a chegar e todas ficaram com sono e adormeceram. À meia-noite ouviu-se um grito: o noivo se aproxima. Saíram para encontrá-lo, então todas as virgens acordaram e prepararam suas candeias. As insensatas disseram às prudentes: deem-nos um pouco do seu óleo, pois as nossas candeias estão se apagando. Elas responderam: não, pois pode ser que não haja o suficiente para nós e para vocês. Vão comprar óleo para vocês. E saindo elas para comprar o óleo, chegou o noivo. As virgens que estavam preparadas entraram com ele para o banquete nupcial, e a porta foi fechada. Mais tarde vieram também as outras e disseram: Senhor, Senhor, abra a porta para nós. Mas ele respondeu: a verdade é que não as conheço. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem o dia e nem a hora. Irmãos, nesta parábola, Jesus conta a história de 10 virgens à espera do noivo, sendo 5 prudentes e 5 insensatas. Cada uma levava consigo uma lâmpada acesa. Porém, como o noivo demorou a chegar, as lâmpadas das 5 mulheres insensatas se apagaram, pois não carregavam óleo suficiente para manterem a chama acesa. Essas 5 virgens então tiveram que sair para comprar mais óleo, mas quando elas voltaram, o noivo ainda havia recebido as 5 virgens prudentes, deixando as outras de fora. O que podemos aprender, irmãos, com esta parábola de Jesus, com essa palavra? Quer dizer que Jesus estava sentado no Monte das Oliveiras, quando falou aos seus discípulos sobre os acontecimentos dos últimos dias e sobre a sua segunda vinda a este mundo. A parábola das 10 virgens, ela traz uma mensagem de alerta para nos despertarmos espiritualmente. Quer dizer, irmãos, que os historiadores contam que nos casamentos judaicos daquela época existia um ritual muito interessante e alegre para o acompanhamento que conduzia a noiva, diante de muita música e sob a luz de lâmpadas. A noiva esperava pelo seu noivo, e as 10 virgens desta parábola eram as melhores amigas da noiva. Elas esperavam o noivo que vinha de muito longe para o início do casamento. Mas vamos falar sobre as 5 virgens prudentes. Essas virgens não tinham em estoque o óleo da presença do Espírito Santo, a unção que mantém a lâmpada acesa. Está em Êxodo 27:20, que está escrito: ordene aos israelitas que lhe tragam azeite puro de oliva batida para a iluminação, para que as lâmpadas fiquem sempre acesas. Eu quero dizer, irmãos, que essas mulheres carregavam um estoque de boas obras, de sinceridade, quebrantamento, misericórdia, e isso alimentava a chama espiritual do amor que queimava em seus corações. Elas não andavam na escuridão, pelo contrário, elas brilhavam por onde passavam. Jesus disse: vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. Está em Mateus 5,14. Mas vamos falar um pouquinho sobre as 5 virgens insensatas. Essas 5 mulheres também eram virgens, ou seja, também eram religiosas. Elas confiavam que apenas a sua virgindade seria suficiente para levá-las até o lugar onde o noivo estava. Isso fez com que elas se sentissem seguras e autossuficientes em sua santidade. Elas acharam que a sua pureza bastava, mas isto impediu que elas carregassem, irmãos, o óleo da unção, compaixão, amor. As virgens insensatas, elas decidiram guardar a sua virgindade
apenas para seguir uma prática religiosa, como uma espécie de sacrifício para que pudessem participar das bodas do Cordeiro. No entanto, isso não foi suficiente para manter acesa a chama do Espírito de Deus em seus corações. E elas acabaram na escuridão da religiosidade vazia. Enquanto isso, as 5 virgens prudentes reconheciam que eram incapazes e, sabendo do seu vazio espiritual, passaram a guardar o óleo da graça, misericórdia e amor. Com isso, não permitiram que a luz do Espírito Santo se apagassem. E logo vem a chegada do noivo. Quer dizer que nesta parábola Jesus faz uma descrição profética de como estará a situação espiritual da igreja nos tempos da sua volta. Como estará aqueles que buscam o Senhor e aqueles que não buscam quando chegar a sua volta. E ele disse: à meia-noite ouviu-se um grito. O noivo se aproxima. Saiam para encontrá-lo. O noivo, Jesus, chegará à meia-noite, ou seja, no momento em que a terra será atingida pelas trevas com maior intensidade. Ao afirmar isso, Jesus declara que ele voltará no momento em que a humanidade estiver envolvida completamente nas trevas do pecado. Será nessa hora que a chama do amor de muitos se apagará. Contudo, será nesse momento que a luz dos fiéis será mais percebida. Sejam vigilantes. Com a parábola das 10 virgens, Jesus nos alerta sobre a necessidade de vivermos vigilantes, ou seja, ele pede para não deixarmos de amar o próximo, fazermos o bem, vivermos em santidade e levarmos a mensagem do Evangelho, que fala da reconciliação entre Deus e os homens, através de Cristo. No final ele disse: portanto vigiem, porque vocês não sabem o dia nem a hora. Está em Mateus 25:13. Devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Mateus 24, do 12 ao 13. Quando as virgens insensatas perceberam que o seu óleo havia acabado e o noivo estava prestes a chegar, elas se desesperaram, pois suas lâmpadas haviam se apagado. Elas até pediram um pouco de óleo das outras mulheres, mas não conseguiram nada. Assim como as virgens insensatas não puderam usar o óleo das prudentes, ninguém poderá depender da vida espiritual do outro. A salvação é individual, então cada um de nós deverá prestar contas de nossas práticas. Tudo vai depender se vivemos em amor e obediência à palavra de Deus, ou se praticarmos o mal e desejamos apenas o reconhecimento dos homens e não do Senhor. Dessa forma eu te pergunto, como tem sido a sua espera pelo noivo? Você tem óleo suficiente para manter a lâmpada do Espírito Santo acesa até a volta de Jesus? Está preocupado em conservar a sua obediência para manter o caminho iluminado que vai te conduzir à salvação? Agora é com você. Creia, toma posse dessa palavra. Jesus está te esperando. Jesus está te aguardando. Persevera. Aleluias.